Glória a Deus. Abra comigo em Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7, a partir do verso 1. Louvado seja Deus. Todos já encontraram? O livro do profeta Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 1. Aleluia, Jesus. Posso ler? Acompanhe comigo. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com redes. Aleluia. Miqueias, como profeta, que ele viveu numa época difícil da história de Israel. Um dos grandes problemas do seu tempo é mencionado nesse texto. Repare como diz respeito aos próprios pais era uma realidade. Isso é muito triste, pois uma pessoa que não aprende a respeitar seus superiores não irá longe na vida. Aleluia. E aqui nessa época que o profeta Miqueias viveu, era muito difícil. Hoje nós achamos que no país em que vivemos é difícil viver hoje, mas lá atrás os profetas viveram tempos mais difíceis. Falta de respeito com os superiores, e o profeta, por sua vez, ele gostaria muito de fazer algo por aquela nação, mas a nação era dominada pelo pecado. Era uma nação que não pensava no seu próximo, não pensava em si. Aliás, no próximo em si, só pensavam neles. Pessoas que tinham poderes, que eram da alta sociedade, eles desrespeitavam os demais por não terem condições nenhuma na vida. Eles só pensavam em si próprio. Aonde eles deveriam pensar no próximo, em levar ajuda para eles, mas eles não olhavam, escanteavam no canto, e era muito difícil. O profeta Miqueias descreveu um cenário de intensa corrupção e injustiça, onde o profeta Miqueias se lamenta pela falta de pessoas boas, a crueldade entre as pessoas
e a ausência de líderes justos, tudo com a finalidade de expressar a necessidade de um relacionamento com Deus, em quem o profeta depositou sua esperança e confiança para a salvação. Mesmo em tempos difíceis, onde a crueldade era imensa, mas o profeta Miqueias, ele depositou a sua fé, a sua confiança em um Deus todo-poderoso. O Deus que podia mudar toda aquela situação. Mas ele procurava pessoas boas e não encontrava. Só encontrava pessoas corruptas, pessoas egoístas, pessoas que tinham em seus corações o desejo de derramarem sangue. E isso é muito triste. E hoje nós vemos, atualmente, no país em que vivemos, é homicídio mais homicídios. Se um empresário tem muito dinheiro e um funcionário trabalha para ele, e ele não quer pagar o que é justo para aquele funcionário, aí o funcionário trabalha de se matar para receber um salário irrisório. Enquanto isso, quanto mais o empresário tem é que ele quer, sugando a vida de seus funcionários. E quando acontece de um deles caírem doente, vão levar um atestado para a empresa, eles acham ruim, porque na mentalidade deles, um funcionário nunca deveria adoecer. É uma injustiça muito grande. Só vale mais quem tem mais. Quem tem menos não vale nada. É uma desigualdade tremenda. E assim era na época do profeta Miqueias. E Miqueias estava ali lutando contra tudo e contra todos para mostrar para aquele povo o poder de Deus. Que só Deus poderia salvar o povo daquela situação em que eles viviam. Um povo que não tinha nenhuma comunhão com Deus, não tinha nenhum relacionamento íntimo com Deus. Mas Miqueias, ele não desistia da sua função de levar a palavra de Deus para aquele povo. Aleluia. E continuando aqui, verso 3: as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma série de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Você vê que nessa época já existia, os príncipes
que desejava condenar todo mundo. Os juízes aceitavam subornos. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Porque um juiz que estudou tanto, passou anos e anos para poder se formar, para exercer a sua autoridade dentro da lei, sem prejudicar ninguém. Mas se alguém fez algo de errado, e essa pessoa ele tem muito poder aquisitivo, ele é constrangido a aceitar suborno. Muitos, não todos, tem deles que sabem ser juiz. Aqui nessa época em Israel tinha juiz que aceitava suborno daqueles que eram egoístas, que só quem poderia viver era eles, mas o pequeno sempre saía perdendo em tudo. Mas o justo juiz, o Deus que é um Deus de justiça, um dia enviará o castigo. E quando eles receberem o castigo de Deus, eles vão saber por que estão sendo castigados. Porque eles fazem tudo que querem aqui na terra, achando que ninguém está vendo. Mas os olhos de Deus passam por sobre toda a terra. Nada ficará encoberto dos olhos de Deus. Porque um dia tudo vai vir à tona. Tudo que um homem fez aqui na terra ou deixou de fazer, ele vai ter que dar contas. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Como eu li aqui no verso 1 ao verso 4, mostra o estado de caos, cenário de corrupção. O capítulo começa com uma lamentação do profeta Miqueias sobre a decadência moral e social da época, no qual a corrupção e a injustiça dominavam a sociedade. Era isso que acontecia na época do profeta Miqueias. A corrupção e a injustiça dominavam a sociedade. Aí como é que uma sociedade menos carente ela vai ter paz, tranquilidade diante de uma sociedade corrupta, diante de uma sociedade injusta, que quer impor o domínio sobre aqueles que não podem fazer nada. Mas o nosso Deus, Ele é o Deus que não dorme. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 50, 100 anos, mas Deus vai mostrar quem verdadeiramente Ele é. E ai dessas pessoas que só querem massacrar aqueles que não têm condições nenhuma.
se defenderem de uma acusação injusta, mas o justo juiz que é Deus está lá. Não é fácil você viver no meio de uma sociedade ingrata, corrupta, negligente, que só pensam neles. É tanto que a palavra de Deus diz que quando o ímpio governa, o povo perece, o povo sofre. Mas um dia isso tem que mudar. Mudar para melhor. E a solução não está no homem, está tão somente em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 5: Não creiais no amigo, nem confieis ao companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa. Você vê que sempre acontece no seio familiar o inimigo se levantar para levar destruição para aquela família, onde muitos nunca imaginaram que iria acontecer uma tragédia no seio daquela família, aí de repente acontece. De repente o pai fala algo para um filho, esse filho se revolta contra ele, e muitas vezes aquela ira se acende de uma maneira tal que ele não consegue dominá-la. E o desejo dele é de matar, é de derramar sangue, é de espancar. Foi, não foi, a gente vê dentro de uma casa, num seio familiar, uma discórdia muito grande. É filho querendo dar no pai, querendo matar pai, querendo matar mãe. É filho que não respeita os seus superiores. E quando isso acontece, fica um clima totalmente desfavorável, desagradável, aonde muitas vezes o pai, que é o líder daquela família, que é o cabeça, ele já tem perdido até a moral para o filho. Mas o filho acha que, agindo dessa forma, ele está agindo de forma correta. Porque Jesus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Às vezes o pai e a mãe quer dar um conselho para um filho e ele não aceita. Ele acha que aquele conselho é um conselho que vai destruir com a vida dele, mas não. O pai que é pai, a mãe que é mãe, quer ver o seu filho, a sua filha bem. A filha muitas vezes ela erra, aí de repente aquela filha se envolve com algum rapaz, aí se entrega para ele, aí ela engravida, aí a filha não tem nenhum suporte para cuidar daquele filho, ela não tem estrutura nenhuma para cuidar daquele filho. Aí chega o final de semana, ela quer sair, aí deixa o filho aos cuidados da mãe, ou do irmão, da irmã, da sua família.
para ir tão somente para a gandaia aí fora. E ela acha que está certa. Se ela arrumou, ela é quem tem que cuidar. Não é para que a avó paterna, a avó materna, ou tia venha cuidar. E ela sai pelo mundo. Aí quando isso acontece, que a mãe chega junto e fala o que tem que falar mesmo, aí ela acha ruim. Ela acha que a mãe está errada e ela é que está certa. São filhos imprudentes, filhos que eles não pensam que a sua mãe já criou ela, criou os demais irmãos, e ela tem que ter mais sossego na vida. Isso está errado. E muitas vezes isso acontece porque a disciplina que ela teve não foi uma disciplina dentro da palavra de Deus, dentro dos preceitos de Deus. Ou a nora, de repente não gosta da sogra, aí se revolta contra a sogra, não quer nem ver a sogra na frente dela. Se ela pudesse, ela queria ver aquela sogra já morta. E isso a gente vê acontecendo bastante pelo mundo afora. São pessoas que precisam de Deus. São pessoas que precisam correr para a presença de Deus. Só que eles não querem. Eles não desejam servirem a Deus. Porque para servir a Deus, a pessoa tem que rejeitar as coisas do mundo. A pessoa tem que rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus. E a família, ela é um projeto de Deus. O prazer de Deus é ver uma família unida, é ver aquela família sentados na mesa para comer, é ver aquela família dialogando, é ver aquela família saindo de sua casa para ir até a casa de Deus ouvir a palavra dele. Isso é uma família que ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Mas quando a família não é conduzida pelo Espírito de Deus, é uma destruição total. E muitas vezes, tanto pai como mãe ouvem a palavra de Deus, mesmo que eles não queiram ouvir, mas eles ouvem, mas não querem dar o braço a torcer. Ah, já tenho a minha religião. O que esses crentes estão falando não leva a nada. Eu não quero isso. Mas todo final de semana, aí eles fazem festa, é bebedeira, e nesse meio aí surgem as brigas. Aí sabe quem é que contempla tudo isso? É Satanás, é o diabo, que ele veio tão somente para matar, para roubar e para destruir. E o prazer dele é de ver a família totalmente destruída. Esse é o prazer do diabo. É ver contendas dentro de um lar. Filho contra pai, pai contra filho, filha contra os pais, e por aí vai. É sobrinho revoltado com tios, e eles acham que estão fazendo o certo, agindo dessa forma.
Mas o pai, ele tem que saber guiar a sua família, não provocar os seus filhos com iras. Eles têm que saber disciplinar os filhos de acordo com a palavra de Deus. Se ele deseja ter uma família abençoada, que todo mundo olhe e aponte para aquela família é uma bênção, aquela família vale a pena. Mas quando isso acontece, o diabo faz de tudo para causar um grande vendaval ali, para que a destruição venha a acontecer. Mas Deus, Ele é o Deus da esperança, é o Deus da renovação, é o Deus que, quando alguém dá ouvidos para a sua palavra e guarda a palavra no seu coração, começa a colocar as coisas em prática, aí Deus opera o milagre no meio da família. Embora que não seja de imediato, não seja logo, mas Deus vai trabalhando, Deus vai agindo naquela família, e quando todos menos esperam, aí vem: hoje eu vou com você para a igreja. Outro chega: hoje eu vou para a igreja com você. Eu estou vendo a mudança grande que Deus está fazendo na sua vida. E assim, um dia eles vão dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vão abrir a boca e dizer com todo prazer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A falta de integridade não havia mais. Não havia mais o benigno na terra e a confiança em amigos, vizinhos ou familiares. Era impossível, pois a sociedade estava imersa no pecado e no egoísmo. Esse é o retrato de um povo que sente a falta da integridade, de um povo que sente a falta de unidade com Deus. Mas quando acontece no meio da família, de pessoas usadas por Deus, aí aquela situação vai mudando para melhor. Amém? Verso 7, o profeta Miqueias falou: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluia. Enquanto a nação lá em Israel vivia uma vida sem integridade, sem união, vivia uma vida de hipocrisia, o profeta Miqueias, ele olhava para Deus, ele esperava no Deus da sua salvação, porque quando ele esperava para o Deus da sua salvação, ele tinha a esperança de um novo amanhecer. Ele tinha em seu coração a esperança que aquela situação iria mudar um dia. Porque para muitos as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível ao que crê. E o profeta Miqueias, ele creu em Deus. Eu espero pelo Deus da minha salvação, porque só nele eu vou encontrar
salvação eterna. Eu vou encontrar salvação para os problemas. Tão somente temos que esperar nele, não em homem, não em vizinhos, nem em amigos, porque no momento que você está vivendo uma vida desfavorável, os amigos vão embora e deixam sozinhos. Não chega um perto de você para perguntar como é que você está. Não chega um para perguntar do que é que você está precisando. E abandonam e te deixam só. Mas se você confiar em Deus, o Deus da sua salvação, aí você vai ver que Deus tem um amanhecer maravilhoso, um amanhecer melhor para você. E que Ele é o Deus que muda situações desfavoráveis, Ele faz mudar através do seu poder, porque Ele só quer ver você vivendo bem em todos os aspectos da sua vida. Amém? A igreja fique de pé.